Seja muito bem-vindo à Ideias Instante. Esta semana vamos-lhe falar de Angola, país para onde migram cada vez mais portugueses. Mas será que é fácil entrar neste mercado? Para nos responder a esta questão, temos connosco Nuno Gomes Ferreira, coautor da obra As Atribulações de um Português a Fazer Negócios em Angola. Muito obrigada, Nuno, em primeiro lugar, por estar aqui. E a esclarecer-nos um pouco sobre o que é isto ir para Angola. E a minha primeira questão é exatamente esta. Como é que um português sai daqui e vai para Angola à procura de novas oportunidades de negócio ou de vida? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Agradecer também ao Diário Económico TV a oportunidade que nos dá. E uma mensagem prévia. Antes de pensar em ir para Angola, o português tem que ter uma ideia muito clara do que está a fazer em Portugal. Não faz sentido ir para Angola se não tiver uma vantagem competitiva clara daquilo que vai fazer no mercado angolano e ter vantagens competitivas claras quando chegar a Angola. Quando chegar a Angola, o melhor conselho que eu lhe posso dar, embora neste momento não seja obrigatório, é a escolha do parceiro local. Juridicamente não é obrigatório, mas é muito relevante a escolha de um parceiro local. E isto passará por dois motivos. Primeiro, temos um país muito dependente do petróleo e, obviamente, quem controla o petróleo é o Estado. Portanto, o melhor conselho que se pode dar, efetivamente, a um empresário que se queira posicionar em Angola é ou estar ligado a uma pessoa ligada ao setor dos petróleos ou, eventualmente, alguém ligado diretamente ao poder executivo. E é fácil encontrar assim um parceiro? Imagine, chega lá alguém, tem uma ideia de um projeto de logística, um projeto têxtil, é fácil encontrar assim parceiros? É fácil encontrar parceiros, é muito difícil encontrar o parceiro ideal. Mas existe alguma lista, algum instituto, enfim, para quem nos está a acompanhar do outro lado, existe algum sítio onde possa visitar ou recorrer para conseguir Eu consideraria duas hipóteses. Talvez a AECEP Angola, que está a trabalhar muito bem, e também uma visita prévia à ANIP. Agora, ter sempre presente que o mais importante para fazer um negócio sério, é quase ir por convite. É a melhor hipótese. Ou seja, é uma chamada carta de chamada dos tempos modernos. Exatamente. É a melhor maneira de fazer, desde logo porque há um novo enquadramento jurídico e a pequena e média empresa para entrar já deverá ir com algum cuidado prévio naquilo que irá fazer. Portanto, antes de embarcar, digamos assim, é bom, digamos, ter bem o projeto bem formalizado cá em Portugal, para quando lá chegar estar bem direcionado e bem posicionado. Mas a escolha do parceiro é, sem dúvida, Vou aproveitar que estamos a falar um bocadinho mais de business, já vamos depois aqui às atribulações, atribulações de um português a fazer negócios em Angola. Falou aqui da nova lei. Até que ponto é que esta nova lei pode, enfim, afligir quem quer investir em Angola? Há um limite mínimo neste momento para fazer um investimento e estar abrangido por essa nova lei, que é $1 milhão. No contexto atual já começa a ser muito difícil arranjar um pacote de $1 milhão para investimento e isso poderá parecer ser limitativo na maneira como fazer negócios. Isso na prática... Perdão, esta lei também é aplicada a quem tem parceiros locais, não é? Exatamente. Independentemente de ter parceiros ou não, esta lei existe e $1 milhão. Para investidor externo, sim senhor. Porque cada investidor externo tem que levar na sua bagagem, ou em equipamentos, ou em dinheiro, ou em know-how, o equivalente a $1 milhão. Portanto, isto torna completamente inviável alguns pensamentos de investimento para pequenos e médios empresários. Para pequenos e médios empresários, o livro deixa algumas portas de alternativa. Que alternativas são essas? Nomeadamente a utilização da plataforma de Cabo Verde e a utilização de Cabo Verde como plataforma financeira e fiscal para entrada em Angola, desde logo porque há uma moeda que é o escudo cabo-verdiano, está perfeitamente indexado ao euro, quando Angola está perfeitamente dolarizada, e um sistema fiscal muito similar ao nosso. Bem como uma convenção de dupla tributação, Portugal-Cabo Verde, por exemplo, não existe com Angola. Portanto, aqui é a geografia a funcionar por si. Antes de chegar a Angola, dá um pulinho. Basta ver coloca um pezinho em Cabo Verde. Tal como fizemos nos descobrimentos, exatamente. Muito bem. Falando agora aqui da parte destes negócios e destas atribulações, qual é que acha que é a principal dificuldade que um português sente quando chega a Angola? A primeira dificuldade é não saber precisamente o que é que vai fazer. É o ponto que eu lhe dou. Quando a gente chega lá, há muitas oportunidades. A primeira coisa que se vê é há muitas oportunidades. E mais importante do que ir fazer negócio é saber o fazer negócio. Eu dou-lhe um caso muito concreto. Lâmpadas. Toda a gente fala em lâmpadas e lâmpadas muito caras em Angola. Se uma lâmpada se vende a 10, é porque alguém quer que aquela lâmpada esteja ali a 10. E se nós conseguimos ter cá uma lâmpada a 1, não quer dizer que a gente vai ganhar 9. É muito importante saber o como fazer e não apenas fazer o negócio.
é os meandros que estão subjacentes ao negócio, e esse é o caminho que eu considero, e aí o livro é um bom GPS de como fazer esse processo de entrada. Em termos de setores, quais são assim, os setores económicos que acha que os angolanos procuram, que podem ter sucesso em Angola? Vamos dividir isto em dois tempos. Para já o curto prazo. Curto prazo podemos dizer que há um projeto que é a grande reconstrução do espaço angolano, e isso desde logo estimula a construção. Poderemos ter algumas dificuldades, por exemplo, ao nível do repatriamento. Depois também o desenvolvimento é atípico, que eles saltam quase logo para um setor terciário, sem haver uma revolução agrícola e uma revolução industrial prévia. Portanto, podemos falar nas telecomunicações, podemos falar nas tecnologias de informação, podemos falar na própria banca, seguros, saúde, educação. São setores que eu de facto identifico com alguma facilidade e com algum estímulo logo de procura quando se tenta estabelecer em Angola. Se formos a analisar no médio e longo prazo, temos um país com uma revolução agrícola truncada. Estamos a falar de uma economia básica de subsistência. Angola importa praticamente quase todos os alimentos. Ou seja, se quem se quiser posicionar no médio e longo prazo e aproveitar os recursos locais ao nível da agricultura, garante-lhe, vai fazer um grande negócio. Simultaneamente, para quem se quiser posicionar em 3 setores que estão perfeitamente identificados, que são calçado, vestuário e louças, e inclusive a pensar posicionar-se lá com produção local, garante-lhe também que pelo menos nesses 3 setores poderá ter uma elevada taxa de sucesso. Muito bem. E em termos de forte polémica, que é quem se instala lá muitas vezes e diz que dificilmente consegue trazer o dinheiro para cá. Isto é verdade? Sim, é verdade. A resposta à partida será afirmativa. Mais uma vez, digo, para esse caso, existem plataformas, e mais uma vez aí Cabo Verde pode ser uma plataforma interessante. Não é a mesma coisa transferir, por exemplo, Angola-Cabo Verde do que transferir Angola-Portugal. Estamos a falar de 2 países em vias de desenvolvimento, e torna-se bastante mais simpático, até para o próprio Banco Nacional de Angola, prestar algum apoio financeiro a um país que também está em vias de desenvolvimento, como Cabo Verde, e depois fazer a triangulação para Portugal. Poderá ganhar-se muitos dias em termos de prazo de pagamento nessa área. Outra questão que também está a ser muito utilizada neste momento para fazer o repatriamento de capitais é o designado trade finance, ou seja, a utilização de cartas de crédito. Porquê? Porque é a banca que faz um controle muito sério da documentação, tudo o que é crédito documentário, sobre a veracidade ou não da transação. E sempre que há mecanismos do designado trade finance, também os prazos de pagamento poderão ser substancialmente reduzidos. O crédito, a transferência comercial normal pode demorar quase 180 dias, entre 140 a 180 dias, e aí sim, quem quiser seguir uma via mais tradicional, se quisermos assim, poderá efetivamente ter alguns prazos de pagamento bastante dilatados no tempo. Outro aspecto considerado burocrático para alguns empresários e também até para alguns curiosos é a questão dos vistos. O que é que aconselha em termos de... Eu sei que é mais fácil se formos como estudantes, evidentemente, como empresários, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, obviamente. Mas isto nota-se muito em Angola? Nota-se, sim, senhor. É um facto. Da sua experiência, o que é que Da minha experiência, eu posso lhe dizer, quem está a pensar fazer uma carreira em Angola, e sobretudo quem esteja ligado ao mundo académico ou ao mundo da formação, tem o acesso muito mais facilitado. Mas há mercado? É um mercado crescente? Sim, sem dúvida. Eu próprio posso dizer que provavelmente o país que me paga melhor em termos de formação é Angola. E recebe na hora? E recebo, normalmente trago o dinheiro em cash do que trago lá. Inclusive, o meu colega Paulo teve uma experiência muito interessante quando veio de Angola, posso partilhar aqui, porque ele trazia 15 mil US dólares em dinheiro e 80 euros, ou seja, ele ultrapassava um pouco o limite das transferências internacionais. E o que é que acontece? Ele disse, eu dou-vos os 80 euros, não tenho problema nenhum em perder os 80 euros, mas deixem-me levar os meus 15 mil US dólares, que era o que ele efetivamente tinha ganho. E o que é que acontece? Houve um contacto com a universidade local, que imediatamente resolveu o problema, inclusive da transferência de dinheiro. Portanto, quem pensar, ou quem tiver a facilidade de ir pela via académica, pela via formativa, tem de facto os vistos muito, muito, muito facilitados. Como estudante, seguramente também, uma parte interessante que também é para ter são os nacionais que estão cá. Ou seja, quem quiser, aí nem sequer se coloca a questão dos vistos, um estudante cá, angolano, que queira ir para lá, é uma boa oportunidade para uma empresa angolana. Ter presente aqui o caso da nova lei da nacionalidade, não esquecer que Angola é um país que sai da guerra, e a lei
local obriga que o serviço militar é obrigatório. Portanto, podemos correr o risco, quando lá chegarmos, termos alguém a ir fazer cumprir o serviço militar. Uma série de insights que só quando estamos a viver lá que nos apercebemos. Sim, e para o empresário, portanto, do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista da formação e do ponto de vista do empresário, ao designar o visto de privilégio para quem efetivamente tem um projeto aprovado pela ANIP, embora esse processo do visto possa ser bastante demorado. Usualmente a gente vai com aquilo que é designado os vistos ordinários, que são vistos de muito curta duração, até 90 dias, que não nos permitem trabalhar. A verdade é que há muitos portugueses a trabalhar quase, diríamos, de forma ilegal, que utilizam o visto temporário para ir lá fazer algum tipo de trabalho e, de facto, isso nem sequer é legal e pode ocorrer. Já houve casos de pessoas que foram, inclusivamente, presas por estarem a trabalhar com o visto que não lhe dava para esse efeito, que não lhe daria para esse efeito. Em termos de impostos, e agora fugindo novamente para a questão das finanças, quais são os principais impostos que existem aos quais a produção está sujeita? Ora bem, antes dos impostos é muito importante falar dos benefícios fiscais. Para quem conseguir fazer o pacote de $1 milhão, a mensagem com que tem que ficar é que Angola é quase um paraíso fiscal. Tem muitos incentivos e fica praticamente isento. Nós, ao nível da empresa, digamos, mais tradicional, temos um imposto industrial, que será o equivalente ao nosso IRC, temos um imposto sobre o volume de consumo, que será o equivalente ao nosso IVA, e o imposto dos rendimentos do trabalho será o nosso IRS. Efetivamente, é essa a grande carga tributária para quem se vai lá instalar. Um detalhe que eu gostaria aqui de mencionar, para quem estes termos são um pouco esquisitos, digamos assim, uma boa maneira de compreender estes impostos é conhecer o nosso sistema fiscal antes da entrada dos IVAs e as entradas do IRS. Porque a estrutura... São similares. São muito similares, exatamente. Houve quase uma transferência dos conhecimentos para lá e é uma maneira muito simples de compreender o sistema fiscal angolano. Não, deixe-me aproveitar que está aqui também e como economista que é para lhe colocar uma questão relativa à entrada de capitais angolanos em setores estratégicos da economia portuguesa. Como é que vê isso? Com apreensão. Assim, é interessante, é muito... em privado eu posso dizer, faltou-nos fazer um plano Marshall quando nós fizemos o nosso processo de descolonização. O que está agora a acontecer é quase um plano Marshall em sentido contrário, ou seja, são os angolanos, em particular, mas também outros Estados africanos, que estão a fazer muito apoio à nossa economia neste momento. Agora é assim, era importante definir quais os interesses e as estratégias da entrada dos capitais angolanos nas empresas e nas instituições portuguesas. Facto que neste momento ainda não está definido. Ninguém sabe, por exemplo, qual a estratégia empresarial da filha do José Eduardo dos Santos, porque é que ela está a tomar. Nunca foi dada uma entrevista, nunca foi dada uma clarificação sobre esse ponto. E um investimento sem estratégia não é investimento sequer. E se a estratégia é oculta, então deveria ser tornado público. E como é que os angolanos lá se apercebem destes investimentos e expansão para o continente europeu via Portugal? Este sentimento existe em conversas que têm com angolanos? Sim, sem dúvida. Começa a existir a noção de que Angola é um investimento, mas poderá ser um investimento na ótica de curto prazo. Tirando aqueles setores que eu mencionei na ótica de médio e longo prazo, pode haver efetivamente muitas oportunidades de negócio de Angola para Portugal. Podemos, por exemplo, falar em todos os setores onde eles estão a tomar posição, sobretudo por causa do nosso conhecimento, como sejam as telecomunicações, como sejam os próprios média. Também ao nível, por exemplo, da economia do mar e da refinação. Nós estamos, por exemplo, a falar de um país que só tem uma refinaria, portanto tem alguns problemas ao nível dos conhecimentos para levar. E a tomada de participações das empresas angolanas pode visar muito a tomada também de conhecimento que nós temos e que podemos aportar para Angola. Isto um ponto. Outro ponto. Angola é importante, os países africanos, de uma maneira geral, também são importantes, mas eles veem a Europa, Portugal, como entrada para o mercado europeu. E se é verdade que os países CPLP são um grande vetor de compensação da nossa história, não deixa de ser verdade que a Europa é um grande vetor de modernização e eles têm a noção disso. Nuno, muito obrigada por estes esclarecimentos não só sobre o que é estar em Angola, mas sobretudo o que é sentir a realidade angolana. E infelizmente chegamos ao limite do nosso tempo, vamos ter que terminar esta edição da Ideias Instante. Muito obrigada por nos ter acompanhado desse lado. Tivemos connosco Nuno Gomes Ferreira, coautor de Atribulações de um Português a Fazer Negócios em Angola. Nuno Gomes Ferreira é um economista que tem uma experiência de alguns meses, para não chamar anos, em Angola, que escreveu conjuntamente com Paulo Ferreira a obra que hoje lhe apresentamos. Muito obrigada por nos ter acompanhado e já sabe, se quiser enviar sugestões, poderá fazê-lo para mafalda.avelar@económico.pt.